Olá amigos do canal Teatro MF, tudo bem? Hoje eu e a Bia Capelas viemos aqui com esse som de piano no Teatro Renaissance entrevistar o Matheus Solano. Ele está estreando um monólogo, o primeiro monólogo da sua carreira, O Figurante, que foi escrito a 6 mãos. A gente conta um pouquinho melhor nessa conversa que tivemos com ele, você vai acompanhar agora. Matheus, quando que você teve a ideia de escrever 6 mãos, né, esse espetáculo? Como é que surgiu a ideia desse monólogo? Na verdade, a ideia de fazer um monólogo foi a primeira, né? Queria estar só em cena, falando coisas que fossem importantes, caras para mim, mas eu não sabia exatamente o que levar para a cena, né? Enfim, inclusive eu e Miguel chegamos a ensaiar e a ter muitas discussões sobre o que seria o tema da peça. Inicialmente seria alguma coisa em cima de um livro do Newton Bonder. E, enfim, o tempo foi passando e aí eu conheci a Isabel Teixeira numa novela que a gente fez junto e conversamos sobre o processo dela de escrita na cena. E eu achei que era perfeito, era exatamente o que eu estava precisando para descobrir, para tirar de dentro de mim o que seria e que acabou sendo esse monólogo do Figurante. Então foi através desse processo de escrita na cena, que consiste em trocas de improvisações que vão virando textos e tal, e ela vai me incentivando a novas improvisações a partir desse processo, e que foi surgindo, na verdade, um prototexto, um pré-texto. E esse prototexto, esse pré-texto eu levei para os ensaios, e eu e Miguel fomos. A cena é soberana, né? Escrita na cena, a cena é soberana. Então o que a cena vai trazendo de novo para o texto é sempre muito bem-vindo. Então, de alguma forma, é uma peça que continua em construção, porque ela veio do meu inconsciente e a gente segue ainda entendendo e aprofundando e achando vários... E a resposta do público vai me mostrando quantas frentes e quantas reflexões que essa peça traz. É muito rico, muito rico. E é uma encenação de um teatro físico, né? Que também é uma novidade para você. Não, para mim não. Eu e Miguel, a gente já vem de 4 trabalhos juntos. É a primeira vez que ele está me dirigindo, mas a gente fez Selfie, que ficamos 4 anos em cartaz, inclusive aqui nesse Super Teatro Renaissance, e com muito sucesso, e também trazia essa questão do teatro essencial, do teatro físico, né? Onde o corpo e a voz da gente são as únicas ferramentas para a gente dizer quem somos, onde estamos e quem é que está à nossa volta e tal. E as pessoas trazem muito isso, falam, poxa, eu vi exatamente onde você estava e tal. Eu falei, você não viu, você imaginou, né? Eu te ajudei a imaginar. E, portanto, é um espetáculo que conta muito com isso, que é tão fundamental nosso e que a gente está deixando para segundo plano, que é a nossa imaginação. A própria imaginação, né? Figurante, você sempre faz, nos últimos anos, você é protagonista, seja qual meio que for, né? Cinema, televisão, enfim. Como é que é essa posição de figurante? Se imaginar um figurante? Você já foi figurante alguma vez? Nunca trabalhei como figurante, mas eu acabo utilizando essa profissão que sempre esteve à minha volta, que sempre teve com toda a importância que a figura tem, que a figuração tem. Sempre estive às voltas com a figuração, mas eu usei esse mote, essa profissão do figurante, para falar de uma sensação que está em todos nós, independente da profissão, independente de onde a gente esteja, independente da gente conhecer o audiovisual ou não, que é a sensação da gente não ser dono da própria vida. É a sensação de que, de alguma forma, não sei, como se a nossa vida tivesse sido escrita para outra pessoa e a gente está vivendo ou exercendo papéis que não são exatamente algo genuíno, algo autêntico, algo que fala da nossa essência, do cerne daquilo. E o próprio Augusto, o personagem da peça, fala, eu acho que o mundo está do jeito que está porque as pessoas trabalham no que elas não gostam. Então tem uma reflexão sobre a serviço de que a gente coloca a única história que nos interessa, que é a nossa própria. Né? Então a gente usa o universo do figurante. O Augusto, o personagem que eu faço, é um figurante profissional, competentíssimo, mas para falar de uma sensação que ele vai tendo de que ele é figurante na própria vida, na única história que o importa, que é a sua própria. Exato. Não sei se eu estou sendo pessimista demais ou até realista demais, mas as pessoas em geral nas suas vidas não são figurantes? Sim, com certeza. E até certo ponto a gente tem que sim colocar a nossa vida nas mãos de outras pessoas,
de empresas, de governos, de casamentos, né? Quer dizer, a gente está o tempo todo cedendo um pouco de nós mesmos para encaixar, para fazer parte. Mas nesse mundo que exige que nós sejamos tantos personagens durante a vida, qual é o personagem que sobra para a gente, né? E o quanto que a gente acaba se perdendo dentro dessa doação para o outro. Tá. Conta como é que foi a gestão desse texto, que nasceu bem de uma espécie de conversa mesmo, né, de troca de ideias entre você, Isabel, o próprio Matheus. Como é que foi a origem disso tudo? É engraçado você estar me perguntando, tá pegando no telefone, porque a origem desse trabalho foi voltar a trabalhar com o Matheus, uma peça que a gente falava disso, né? Chamava Selfie. A gente falava dessa adição o tempo todo e tinha ficado... essa experiência espetacular de ter trabalhado com ele de novo. Nós sempre trabalhamos juntos e viemos dando sequência a um tipo de trabalho de mímica e teatro físico, essa cara do teatro essencial que o trabalho tem. Quando nós começamos a pensar nesse trabalho, eu falei, Matheus, tô morando em Lisboa e já sabia que ia ser pai e tal. De início a gente começou pensando assim, vamos fazer uma coisa completamente diferente, aí partimos de livros de filosofia, partimos de coisas, o que a gente quer falar, vamos sair desse campo da comédia, vamos para uma... E aí com o tempo a gente ficou um pouco na dúvida, até que de repente surgiu a ideia de pegar um conto do Matheus que ele já tinha me mostrado, que era um conto inacabado, que ele tinha sobre um figurante, Augusto, um figurante, e ele apresentava muito bem o personagem, na trama assim não desenvolvia muito e tal. Eu falei, mas espera aí, vamos voltar para isso e tal. E foi na altura que ele falou da Isabel, que eu já conhecia muito como atriz e não conhecia esse trabalho dela de dramaturga, de até... Não, esse papel de dramaturga, mas esse lugar de uma codramaturgia mesmo, em que o que ela faz é tirar do ator o que ele quer falar e não sabe o que está fazendo. Ao mesmo tempo, mesmo. Exatamente. E nós já temos um trabalho desse também, de criar trabalhos a partir do improviso. Então foi um arranque dela em cima desse argumento, e aí depois veio para mim, aí eu dei mais umas ideias, e aí foi bem assim a 6 mãos, sabe? Muito saindo do Matheus, muito de um formato dela e muito de uma cara de como seguir, de estruturar. E foi a Bel que conheceu, através de vídeos e coisas na altura, o nosso trabalho e falou, gente, vamos ficar nisso, vamos dar sequência a essa mímica, esse teatro físico que é tão incrível, que é tão teatro e tal. Ela convenceu a gente, falou, não fujam tanto do vosso formato. Então. E aí, então, o trabalho de direção nascia ao mesmo tempo que o texto surgia. Nós costumamos trabalhar isso, todos os trabalhos que eu e o Matheus fizemos, na verdade, eu ia falar um outro, na verdade todos os trabalhos não foram trabalhos que partiram de um texto pronto, foram trabalhos que partiram ou de uma ideia, ou de experimentação sem saber para onde ir mesmo. E então a gente já está acostumado com isso, e esse espetáculo teve uma particularidade até de processo, ou seja, a gente sabia que ele ia se desenvolvendo durante, e reescrevia, e faltava pedaço. Quando a gente foi para a sala de ensaio, não tinha final ainda o espetáculo. Eu falava, não, isso aqui ainda não é um final, a gente ainda vai ter que... Mas tudo bem, o tempo, já passei por isso em outros processos, e esse foi um dos mais demorou a aparecer. É mesmo? Nós chegamos a estrear em Niterói, e ainda mudou, e fomos fazendo uma apresentação, fomos mudando dia a dia. E a gente continua mudando. Eu vim de Portugal para cá porque eu queria mudar o negócio ainda. Tinha algumas coisas, né? A gente não para.